Hoje quem dá aula sou eu. Vocês tiveram aula com o Marcelo semana passada. Eu vou passar a vida toda e jamais vou ter a elegância do Marcelo para falar e dar uma aula nem a pau, não tem como. Então eu vou continuar. Fico muito feliz de estar dividindo o curso com ele. Bom, e é isso. Vamos... antes de eu começar propriamente dito, assim, e começar a falar o que eu ia falar, tem dois exercícios que eu passei na última aula que eu dei, que não ficaram no vídeo, vou colocar de novo aqui, para ficar. Só para deixar registrado, que às vezes vocês pedem exercício. Se eu tiver axioma A sem ciclos, então existe peça básica tratora. Consequentemente, também tem uma peça repulsora. E o segundo é que se eu tiver F, certo, com, sei lá, R de F hiperbólico, deixa eu pegar aqui axioma A de novo. Axioma A, mas com ciclo, com ciclos, certo? Então, pelo menos uma das tangências entre os ciclos, entre as peças então pelo menos uma das interseções entre as variedades estáveis e as variedades instáveis das peças básicas é tangente. Só relembrando, vou deixar aqui, reflitam. Pelo menos uma mesmo? Dá para falar mais? Só retomando os exercícios que eu deixei, que acabaram não saindo, e é bom falar. Então, vamos lá. Hoje, para desespero geral na nação, eu vou falar de filtrações. Mas, vai acontecer o seguinte. O Marcelo demonstrou omega estabilidade sem usar filtrações. Ele usou o livro do Lan Wen, e no Lan tem a demonstração sem passar por filtrações, onde ele consegue concluir omega estabilidade. O natural, geralmente, o natural não, o clássico que a gente sempre faz, é usar a ideia do Schube, que passa por demonstrar o seguinte teorema, que é o seguinte. Vou pegar F de M compacta, riemanniana, tudo bonitinho, certo? E a gente vai supor que ele seja axioma A sem ciclo, certo? A sem ciclos. Então, existe filtração adaptada, filtração MI, tal que o maximal invariante KI de MI menos MI menos 1 é lambda I, uma das peças básicas. Certo? Geralmente, como que essa prova é feita? Essa prova é feita seguindo a ideia, o que a gente faz tradicionalmente é usar a ideia do Schube. A gente usa variedade estável, variedade instável, para construir
para construir abertos, que vão ser as vizinhanças, que vai passar, vão ser os elementos da filtração, e usa isso para construir a filtração adaptada ao axioma A. No entanto, já que o Marcelo demonstrou megastabilidade sem passar por isso, porque depois você usa a filtração da F, você pega a filtração da F, você pega um G pertinho da F, a filtração das duas vai ser a mesma, aí você usa a filtração para mostrar que você tem a megastabilidade do G pertinho, tomando o maximal e variante de cada um deles, de cada filtração daquele jeito. É assim que mostra a megastabilidade usando isso. Vai ser o exercício que eu vou deixar no final. Vocês mostraram a megastabilidade usando filtração. Mas como o Marcelo não fez assim, eu vou tomar a liberdade de fazer uma outra prova de filtração. E eu vou usar um outro teorema. Bom, primeiro, vamos relaxar esse teorema aí. Esse teorema vai ser uma consequência de um outro teorema que é... Bom, se eu pegar uma... Já vai começar a ficar mais fraco. Se eu pegar F de MM, homeomorfismo, e se o R de F pode ser decomposto em finitas classes, aqui a gente tem que o x está relacionado com y, C somente C, existe, para tudo epsilon, existe epsilon cadeia de x a y e de y a x, para todo epsilon. Certo? Finitas classes, quero dizer isso aqui. Ok? Finitas classes lambda n, certo? Então, existe filtração MI tal que o maximal invariante lambda i. Então, isso aqui é um pouquinho mais fraco, isso aqui ainda dá para demonstrar usando a ideia do Schub, só que tem que forçar um pouquinho a amizade, mas ainda dá. Mas o tradicional é o primeiro, esse daqui é uma versão mais fraca. Por que que esse implica esse? Porque axioma A sem ciclo, aquilo ali acontece pelo teorema da decomposição espectral. Ok? Então, se a gente tem esse, a gente consegue tirar o outro. Mas, eu quero usar um outro teorema. Eu quero usar o teorema que vai dar para a gente uma função de Lyapunov. O que é uma função de Lyapunov? É uma função que ela é não crescente ao longo de órbitas. Essa demonstração é não usual, é uma demonstração diferente, uma demonstração bonitinha, que você constrói ela, você passa por um monte de coisinha só usando o homeomorfismo. A gente ainda, na realidade, vai mostrar uma coisa mais fraca do que isso daí. A gente vai mostrar que existe a função de Lyapunov, que é o teorema realmente que a gente vai fazer, e depois a gente tira a filtração tomando uma imagem inversa de uns conjuntinhos perto. Aí ele vira a filtraçãozinha, uma função contínua. Certo? Então a gente vai tomar um caminho usual, não usual, que é... A gente vai construir funções de Lyapunov para f. Isto é, nós vamos passar funções não crescentes ao longo de órbitas. Eu vou dar um exemplo que vai justificar por que eu estava errando na aula passada quando eu fui desenhar aquele toro, que eu sempre desenhava ainda até o final e eu estava errando a variedade estável e instável trocando embaixo. Eu vou justificar com esse exemplo aqui, porque esse é o exemplo que eu estava na cabeça.
Ó, considera φ do T2 em R a função altura. Ou seja, eu vou enxergar o toro aqui. Eu coloco esse cara aqui na origem, o vértice do toro na origem aqui, e eu olho aqui para a função altura. Ok? Não é só a altura do ponto. Aqui, em relação à origem embaixo. Certo? Qual é a dinâmica que eu coloco aqui que está relacionado com essa função altura? Se eu olhar para o gradiente da função altura, como é que é a dinâmica? Todo ponto está descendo, todo está escorrendo. Isso é o gradiente da função altura. Então, o que eu vou ter aqui? Esse vértice, eu tenho essas duas celas. Então, eu vou ter isso daqui, aqui, aqui, aqui. Tá. Bom, a função de Lyapunov aqui, uma função que é não crescente órbitas, quando a gente vai medir na altura, o que vai acontecendo? A f do negócio vai diminuindo, a altura está diminuindo, porque o gradiente está empurrando para baixo. Ok? Então, bom, isso daqui é uma função de Lyapunov, função que não é crescente ao longo de órbitas. Ok? Nesses caras, ela não muda, fica sempre constante, são pontos fixos. E todos os outros, ela vai decrescendo ao longo de órbita. Beleza? A dinâmica é do gradiente? Gradiente da função altura. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai construir em geral. A existência de funções de Lyapunov para homeomorfismos de variedades de espaço métrico compacto é um teorema que tem um nome extremamente pomposo, que é conhecido como Teorema Fundamental dos Sistemas Dinâmicos de Conley. E ele simplesmente fala da existência de funções de Lyapunov. Tem alguns autores que chamam com esse nome, nem todo mundo chama com esse nome. E é um nome muito pomposo, né? Teorema Fundamental dos Sistemas Dinâmicos. Então, tá, a gente vai considerar um homeomorfismo. Deixa eu enunciar ele, vou enunciar com o nome pomposo. Não, constante também. Tem que decrescer ao longo de órbitas. Não crescer ao longo de órbitas. Então, se eu pegar caras que não estão no conjunto recorrente, por cadeia, ela vai ser não constante. Ela vai diminuir. O φ, o que acontece aqui, ó, se eu não sou nenhum dos 4 pontos aqui, o φ do f de x é menor do que o φ de x, se o x não está no P1, P4. Né? Não crescente, você está falando estritamente decrescente. Não. Estou dizendo que ela não pode crescer. Não pode ser estritamente crescente. Mas ela pode ser constante numa órbita. Pode ser constante numa órbita. No caso, nesses caras ela vai ser constante. Só que vai ser só constante no recorrente por cadeia. No resto não. Certo? Então, Teorema Fundamental dos Sistemas Dinâmicos. Aqui tem um parênteses do parênteses. Certo? Nome muito bonito. A gente vai pegar f de m em m, homeomorfismo, em m, espaço métrico compacto. Então, existe uma função contínua φ de m.
na reta tal que... Bom, primeiro item é isso aqui que eu falei. O φ de f de x é menor, estritamente menor do que o φ de x para x fora do recorrente por cadeia. Certo? O que eu falei, eu ia começar a andar e ia me dar calor. Certo? Segundo item é que... Ah, tá ali. Segundo item é o seguinte, que se eu tiver xy no recorrente por cadeia, então o φ de x é igual ao φ de y, sem somente ser o x está relacionado com y. Ou seja, existe uma epsilon cadeia que sai de um para o outro. Beleza? Em particular, como, sei lá, Bom, tá, deixa eu escrever. Se eu pegar xy aqui, então, x relacionado com y, sei somente c, φ de x é igual ao φ de y. Em particular, o φ de x é igual ao φ do f de x. Aqui você tem constante órbita, porque o x está relacionado com o f de x por um iterado sempre, né? É órbita de verdade. Então, sempre para um iterado os dois estão relacionados. Ok? Não pertencente a RDF? Isso. X fora de R de F. Não, aqui. E a terceira é que é sobre a imagem desse cabra aqui. A terceira é que o φ de R de F é compacto e é nowhere dense, ou seja, o fecho dele não tem interior. Em português é magro, acho que é, né? Essa propriedade aparece ali com o nome de nowhere dense. Ok? Essa φ é a função de Lyapunov, que satisfaz essas coisinhas assim. Perguntas sobre esse negócio? Como é que a gente provaria o segundo teorema usando φ? Bom, se a gente conseguir arrumar, se eu tenho infinitos caras, e eu conseguir dar um jeito de construir cada uma dessa daqui para esse cara quebrado infinitos, eu somo, pego para a imagem dos malucos em lugares espertos e a coisa vai funcionar bem. Então, isso vai ser feito no final. Enquanto isso, vamos começar a demonstração desse teorema. Esse teorema vai ser dividido em 4 lemas. Alguns lemas são bem simples, outros são bem curiosos. E a demonstração de por que isso daqui não tem interior é muito bonitinha, é uma consequência do negócio super fofinho. Mas antes, eu vou fixar umas notações. Como essa demonstração ela é feita toda em cima de atratores, de existência de atrator e tudo mais. Ok? Então eu vou fixar uns nomes só para retomar. Certo? Então, fixemos notações. Tem um negócio aqui que tem um nome em inglês bom e em português não tem nome bom. Mas tá, se eu pegar se A é atrator, lembra que o A existe o U, tal que F de U barra está contido em U e o A ele é a interseção para frente do Fn do U, certo? Bom, se eu tenho esse tipo de propriedade,
Tá, se eu toco um compacto invariante, também tem um atrator associado a esse negócio. O que eu estou dizendo U é chamada de vizinhança atratora. O nome em inglês, que é maravilhoso e diz muito mais do que ser uma vizinhança atratora, é trapping region. Ela traduz um pouco mais do que simplesmente dizer que é uma vizinhança atratora, porque isso está dizendo que você meio que cai numa armadilha. Uma vez que você cai dentro dessa vizinhança, uma vez que você cai nesse aberto, a hora que você começa a iterar, você nunca mais vai sair dali. Então a sua dinâmica fica presa ali dentro. Então, por isso que o nome em inglês é mais forte nesse sentido, sim. Mas tudo bem, ainda traduz legal o que a gente está querendo dizer. Tá. E associada a esse atrator, eu vou ter, se eu pegar todo o conjunto, o espaço topológico, menos o fecho de U, certo? Eu vou virar um outro aberto, que a hora que eu tomo F-1, eu vou contrair para trás. Então, significa que eu vou ter um atrator para F-1, que eu vou chamar de atrator repulsor dual de A. Eu vou denotar por A estrela. Certo? Porque isso, bom, no fundo isso daqui está ligado àquele exercício que eu falei, que se eu tenho um atrator também vou ter um repulsor, é só para olhar para F-1, vai ter a mesma coisa, mas tá. Eu vou olhar então para, considere V, que é igual a M menos o fecho de U, e temos que F-1 de V barra está contido em V, que é um V. Certo? Propriedade do U, é uma consequência da propriedade do U, isso daqui. Então, a estrela, que é a interseção, para N natural, dos Fn de V, é atrator para F-1 e chamaremos a estrela de repulsor dual de A. Toda vez que eu tiver um conjunto... Não seria F-N? Seria. Certo? Ok? Então, fixando a notação. Dito isso, lema 1, existem inumeráveis conjuntos atratores para a F. O que não é muito doido de se esperar, né? Lema 1. O conjunto de atratores é inumerável. Então, prova. Primeira coisa que a gente faz, considera uma base enumerável do espaço. Tem, porque é compacto e é métrico. Ok? Seja B, dado por VI, de 1 até infinito, base numerável que gera a topologia de M. E gera a topologia de M. Bom, como A, um atrator é compacto, existem finitos V1, Vn, tais que acontece o quê?
tais que o A está contido na interseção dos V1 e Vn, que está contido no U, onde U é uma vizinhança tratura do A, ok? Tais que o A está contido em V1, Vn, que está contido em U, onde U é uma vizinhança atratora de A. Assim. O que a gente tem? Que o A é a interseção para frente de quem? Fn de U, que também é igual à interseção para frente de V1 Vn. Opa! Ou seja, para determinar o A, você só pegar subconjuntos finitos da base que gera a topologia. Então tá, união finitas do cara de um conjunto enumerável. Ou seja, os caras que determinam logo os atratores são determinados como subconjuntos conjuntos finitos de B, que é enumerável. Pronto. Acabou. Olha que bonitinho. Essa prova é muito bonitinha, cara, desse teorema. Ela passa por coisinhas que são fofinhas, assim. Então, acabou o primeiro lema. Esse é o primeiro lema que a gente prova, é o último que a gente vai usar. Então, sejam aí, indo de 1 até infinito, os atratores de F e aí estrela, indo de 1 até infinito, seus respectivos repulsores duais. Certo? Isso aí tem a ver com primal dual? Primal dual? Isso é otimização. Não, nada a ver. Igual seria o dual. Bom, eu acho que não. É o mesmo termo que você. Mas dual usa para muita coisa. Segundo lema, lema 2. Por que eu estou olhando? Agora eu vou justificar por que eu estou olhando para aí e para os seus queridos repulsores. Todo recorrente por cadeia, ele é completamente determinado por esses caras. Lema 2 é isso. Ou seja, o recorrente por cadeia, ele é a interseção do AI união AI dual. Bicho. Ok. A prova é super simples. Só que eu vou usar... Ela é esperta. Ela não é difícil. Ela só é esperta. Você vai usar duas coisas. Eu vou usar, e eu vou ressaltar essas duas coisas que você vai usar, porque eu vou usar ao longo da prova muitas vezes. Então, eu vou fazer um desenho para convencer vocês de que eu realmente consigo fazer o que eu estou falando. E é simples entender num desenho. Realmente, eu vou dar a cara explícita, mas é fácil entender. E eu vou chamar a atenção para as duas, porque eu vou usar repetidas vezes, depois que eu falar agora, ok? Então,
Vamos começar a prova. Bom, vou começar falando o primeiro deles, ok? Observe que dado um cara, dado U, vizinhança, dado U, vizinhança, tratora, e aí eu consigo achar um ε0 tal que toda ε0 cadeia que está em F2 de U não pode estar relacionado com a ε cadeia que está fora de U. Ok? Então, eu vou dar a cara do ε0 e vou explicar por que não funciona. Então, dado U vizinhança, existe ε0 maior que 0, tal que toda ε0 cadeia em F2 de U não pode, aliás, toda não está relacionada com pontos de M menos F de U. Certo? Bom, F2 de U. É para realmente separar os caras. Vou explicar o que eu quero dizer. Deixa eu atacar aqui, tome ε0 igual a distância de quem? Acho que do U, de M menos F de U até o fecho. É isso mesmo. M menos F de U até o fecho. F2 de U. Certo? Isso daqui vai satisfazer. Por quê? Vou fazer um desenho aqui para explicar para vocês. Outro jeito de escrever isso daqui é que não existe uma epsilon cadeia que sai daqui para cá. É isso que eu estou dizendo. Por quê? Ó, aqui está o M. Aqui está o U, certo? Aqui está o A. Quando eu pego o F do U, eu caio aqui dentro, ok? Quando eu pegar F2 do U, eu vou cair mais dentro ainda. Então está me dizendo que, como o fecho tem que estar contido no interior do U, lembra? O fecho o fecho da imagem, a imagem do fecho está contida no interior. O que acontece eu tenho uma distância realmente positiva daqui para cá. E por que então, existe um epsilon aqui. E por que as epsilon cadeia não podem estar relacionadas? Porque como isso daqui é uma região que vai atraindo, conforme eu vou andando para frente, eu não vou sair mais. Então não tem como eu pegar uma epsilon cadeia aqui e pular para fora. Porque para frente eu vou... Como é que define a epsilon cadeia? Eu tenho que pegar o F do ponto e depois pegar um ponto próximo com um erro, certo? Só que o F do ponto vai andar para frente. Eu nunca vou conseguir voltar se eu tiver uma distância maior do que esse cara. Entenderam? Por que isso é verdade? Então, não existe tal que não está relacionado, ou seja, não existe ε0 cadeia de F2 em M aqui. Por causa disso, quando eu pegar um cara aqui dentro, eu acho que eu pego a imagem dele, cai mais para dentro ainda, certo? E eu não consigo voltar para conseguir fazer uma pseudo-órbita indo para fora. Então fica realmente... Por isso que Trapping Region é um nome bom, porque eu fico preso. Uma vez que eu cair lá dentro, eu não vou para lugar nenhum. Beleza? Certinho? Entenderam por quê? Essas interações são finitas? Fazendo uma só. Estou fazendo uma só. Mas são finitas ou infinitas? Eu estou fazendo uma iteração só. É uma iterada. É F2 aqui. Beleza. Dito isso, vamos mostrar as duas inclusões. Entenderam o porquê daquilo ali? Como funciona? Porque, como eu estou F2 dentro, nunca mais vou sair. Vamos lá.
Vamos primeiro mostrar então que o R de F está contido na interseção. E aí, união, aí estrela. Então a gente vai pegar um X que não está em nenhuma das uniões, que não está em uma das uniões, e eu vou ver que ele não pode estar no recorrente por cadeia. Seja X não pertencente, aí, união, aí estrela. Vamos ver que o X não está no recorrente por cadeia. Então eu vou pegar uma vizinhança tratora desse, algum deles, tá? Fixa um, estou escolhendo, chamando de A. Então seja U vizinhança tratora desse cara. Vizinhança tratora de A, ok? E agora vem o segundo fato que eu vou observar. Observe que U menos F de U é um domínio fundamental. Lembram? Eu falei domínio fundamental lá no início. Ou seja, toda a órbita de M, toda a órbita de um Y em M passa por U menos F de U uma única vez. Por isso, portanto, podemos assumir X aqui, a menos de trocar ele por um iterado. E por que que isso é um domínio fundamental? Isso é um domínio fundamental, toda a órbita de M menos, tá, fora do outro conjunto, né? Por quê? Porque a hora que eu peguei o complementar, certo? O Vzinho na hora de definir era o complementar. Então, o que acontece, ó? Pensa numa, eu falei para vocês ficarem com aquele negócio do toro na cabeça, então desenhei quase um toro, ó. Se eu pegar aqui, esse aqui é o meu AI, aqui é o meu AI estrela. O que é a vizinhança aqui? O que é a vizinhança U? A vizinhança U é uma que a hora que eu vou iterando para frente, ela vai entrando dentro, ok? O que é a vizinhança V, que é o complementar da vizinhança U? A hora que eu vou tomando, a imagem inversa vai subindo. Isso significa que a hora que eu vou tomando a vizinhança U aqui, o que eu estou fazendo é tomando isso daqui, né? Está acontecendo de cobrir todo mundo que não passa pelo AI estrela. Ok? Estou convergindo para aquele cara. Então, se eu pegar qualquer um cara que não está em nenhum e nem outro, em algum momento ele passa uma única vez pelo U. Porque o que acontece com essa relação entre esses caras? O F do U, o F de U barra, está estritamente contido em U. Eles não podem ser iguais. Então, existe uma diferencinha aqui. A hora que eu passo por um, é como se eu pegasse isso, levasse aqui, levasse aqui, levasse aqui, levasse aqui, vou levando tudo para cima. Então, se eu não estou aqui, que isso aqui é um conjunto invariante, todos os caras vão passar uma única vez dentro do U menos F de U. Ok? Por isso que isso daqui é um domínio fundamental. Porque a dinâmica no resto é completamente determinada por esses dois conjuntos, por esse domínio e esse abertinho. Certo? É uma coisa, eu usei isso quando eu falei da conjugação entre o 2x e o 3x. Que eu peguei um cara aqui e via que todo mundo descia, batia uma única vez aqui. Aí eu conjugava daqui até o outro intervalo no 2x e levava a conjugação para todo mundo. É exatamente a mesma coisa aqui.
todo mundo, a dinâmica de todo mundo desce e passa por aqui. Lembra como é que eu tinha construído? Eu peguei o x e peguei a imagem dele para achar esse domínio. E é isso aqui, é o x e a imagem dele caindo dentro. Ok? Então tá. E disso daqui, então, então, se eu pegar, agora eu vou pegar uma cadeia começando em x, ou seja, x1, o x está aqui dentro, eu consigo tomar um ε1 de forma que o ε1 cai dentro do f2 de u, a menos de, porque está aqui, o f2 está aqui dentro, é só tomar a distância até o f2 e todo mundo vai cair ali dentro. Então deixa eu escrever isso. Então, ok. Entenderam porque é um domínio fundamental? Sacaram? Porque para frente eu estou morrendo no A estrela, para trás eu vou morrer no A. Para frente eu estou morrendo no AI, para trás eu vou morrer no A estrela. Então no meio do caminho todo mundo só passa uma vez só pela essa diferença. Então, podemos tomar ali dentro e tá, tem que tirar o AI também, mas tá claro, eu tomei os dois fora aqui, mas tá. Ok, toma ε1, tal que toda ε1 cadeia, o segundo cara ok? O que eu vou fazer é construir uma cadeia que não volta. Eu vou achar um ε1, tal que o x não está relacionado com o x. Tá, então seja ε1 y1 maior que zero, tal que a cadeia em x dado por x0, x1, x2, etc. É tal que x2 está em f2 de u. Eu posso tomar isso, é só pegar a distância, o cara vai estar num anelzinho, eu pego a distância até o f do u, pego um cara de distância pequenininha, de forma que eu garanto que eu caio lá dentro, que eu não escapo, certo? Para garantir que esse negócio... Porque lembra, eu estou dentro do u menos f de u. A hora que eu itero para frente, eu vou cair dentro do f2, eu vou cair do f menos f2. Itero para frente, é f2 menos f3. Então eu consigo ver realmente que eu estou pulando e caindo dentro. O que eu quero, por que eu fiz isso? Porque eu vou usar esse outro fato, ε0, a resistência, então tome ε menor do que o mínimo de ε0 e observe que a cadeia em x não pode se relacionar com x novamente. Ou seja, o x não está no recorrente por cadeia. Entenderam? Vou fazer no desenho aqui, tá? Ó, aconteceu o seguinte. Aqui M, A1, a estrela. Eu pego a região atratora aqui. Esse aqui é U, ok? Pego a diferença entre os dois. Aqui está F barra. Então eu pego um X aqui entre os dois. Certo? Esse é meu X. A menos eu diminuir, tomar epsilon, tomar a distância até o F2 está mais aqui embaixo ainda. Ó. Esse pedacinho aqui é F2 de U. A menos eu tomar
a epsilon cadeia certa e tal, escolher o jeito que vai, tomar 2, 3 caras. Esse cara, ele vai ter um outro... eu peguei... Tá, para ser mais preciso e os índices ficarem ordenados com os iterados, eu quero x igual a x0, x1, x2, ok? Passando pelo primeiro e pelo segundo. Tá, então tá aqui o x, que é igual a x0, esse daqui é o x1 e esse daqui é o x2. O que acontece com a f do x3? Eu precisava dar um jeito de fazer essa pseudo-órbita voltar aqui para cima. Porque quando eu vou tomando os abertos, eles descem. Então eu preciso dar um jeito de voltar aqui para cima para descer para me relacionar com esse cara de novo. Só que uma vez que eu caí aqui dentro e eu tomo a distância segura do bordo desse outro cara, não tem como eu voltar, porque a hora que eu itero para frente eu vou sempre ficar preso aqui atrás. Então é por isso que esse cara não tem como se relacionar com esse daqui, porque eu tomo a distância longe e não tem como voltar. Isso daqui é o que está escrito lá. É exatamente o que está escrito lá. Entenderam? Então, eu arrumo... Por que é F2 para o U original? Que é para dar uma distância segura aqui. Isso daqui é o espaço que você permite de erro. Então eu pulo uma vez, pulo uma segunda, fico longe dessa de uma distância que eu não consigo voltar. Então os dois não se relacionam. E uma vez que eu estou aqui, trapping region, estou preso. Nunca mais escapo. Não tem como eu voltar. Como é que eu conseguiria retornar para cá? Se eu pegasse um epsilon muito grande, esse tal que aqui está o raio Rzão, de forma que esse está relacionado com esse, para trocar para a pseudo-órbita para cá. Só que se eu tomar um epsilon pequenininho aqui, ó, não tem como, eu vou ficar preso ali e não tem como eu retornar. Essa é a ideia por trás do que está escrito aqui. Entenderam? Tá, a outra inclusão. O que eu expliquei naquele desenho é justamente o que está escrito aqui, né? Nesses 3 quadros, assim. Ok? Vamos fazer outra inclusão. RGF contém aí estrela. Então, dado x em m e epsilon, considera o seguinte conjunto: ômega de x epsilon vão ser os y e n, tal que existe epsilon cadeia de x a y. Se o x está no recorrente por cadeia, então o x está nesse conjunto para todo epsilon. É isso que é ser recorrente por cadeia. Existe uma epsilon cadeia de x para todo epsilon. Isso está num recorrente por cadeia. Ok. Da definição, a gente tem que... Isso daqui é um aberto. Por quê? Se existe uma epsilon cadeia que sai de x, vou desenhar aqui, existe uma epsilon cadeia que sai de x a y, eu pulo, e eu chego aqui numa vizinhancinha de raio epsilon do y. Então, a menos de diminuir vizinhança, eu estou aproximando todo mundo que está nesse abertinho. Então, tá. Você consegue aproximar esse cara, eu consigo aproximar todo mundo que está nessa vizinhança pela mesma cadeia que aproxima o y, tomando o epsilon adequado. Tomando a vizinhancinha adequada no raio, na vizinhança do y. Ok? Então, aproximei todo mundo. Então, realmente é aberto. Certo? Mais do que isso. Mais do que isso. Tá, tem 2 fatos que eu vou falar, mas o segundo também é por definição. Por definição, se eu pegar uma epsilon sobre 2, vizinhança da imagem desse cara, ela está contida ali também. Vou explicar de novo.
de novo, uma epsilon sobre 2 vizinhança de f do ômega de x epsilon também está contida no conjunto. Por quê? Bom, se eu pegar o cara, eu desloco, a menos de diminuir a vizinhança, eu aproximei e pegar um ponto, certo? Pegar um ponto ali dentro, um y. Pego o f dele, se eu pegar uma vizinhança pequenininha, a hora que volta, eu vou estar aproximando ainda. É um iterado, é continuidade. Você usa definição de continuidade, você consegue ficar pertinho. Certo? Então, isso também é verdade. Isso aqui significa o quê? Se eu pegar o fecho, desse x, desse ômega, e pegar a imagem, vai estar contida dentro dele. O que significa? Isso aqui também acontece. Isso está me dizendo, então, que... Bom, está me dizendo que é uma trapping region, se eu tiver atratores. Logo, lambda, x, e é uma região, é um atrator para logo x, epsilon é vizinhança atratora para x atrator. Ok, então eu vou agora supor. Bom, agora é só juntar as coisas. Significa que eu nunca vou voltar, né? Então, se eu pegar... Então, se o x não pertence ao R de f, então existe epsilon maior que zero, tal que o x não está no ômega x epsilon. Essa é a definição, correto? Mas o f de x... não precisa... Tá, uma vizinhança atratora para x. Não, para qualquer um, não precisa nem ser x em A, qualquer um. Isso daqui já configura uma vizinhança atratora, correto? Tá, então eu posso tomar... Existe um atrator que tem que estar na interseção de todo mundo. É isso que eu quis dizer. Correto? Uma vizinhança atratora e determina um atrator. Que é a interseção disso aqui. Eu falei que eu ia usar as duas coisas que determina. Um atrator tem uma vizinhança, e se eu tiver vizinhança também determina um atrator. Tá. Mas... a gente tem que isso não está aqui, mas o f de x está aqui. Por quê? Porque um iterado é sempre uma cadeia para todo epsilon. Então eu consigo ir do x até o f de x usando a própria f, é um cara, é uma epsilon cadeia para todo epsilon maior do que zero. Não importa qual seja. Então a gente consegue isso daqui. Ok? Então, bom, o x não está aqui, o f está aqui, a gente separa os dois, ele não vai poder, como o x está aqui, o f está aqui, o x não vai poder estar em nenhum dos AI, porque senão ele teria que ficar, os dois caras estão separados por uma vizinhança atratora, certo? Porque aqui ele morre no AI, para trás ele teria que morrer no AI estrela, só que as duas coisas estão separadas. E você faz a mesma coisa para o outro lado, dá errado também, certo? Então, bom, não tem como estar relacionado, portanto,
X não pertence ao AI. União A estrela. Arrumei um cara que ele não está lá. Certo? Porque teria que ser invariante. Se eu tivesse que ele tivesse para trás também, eu teria que estar no atrator para trás. Ele não está. Arrumei o cara que está separado. Certo? Tá. Isso conclui o lema 2. Entenderam? Está sendo muito confuso, está sendo claro, está bonitinho. Certo? Então, lema 3. Eu vou pegar agora 2 caras que estão no recorrente por cadeia. Então, o lema diz o seguinte: eles estão relacionados se somente se ambos estão no AI ou ambos estão em AI estrela para todo I. Eles nunca podem um ir para o atrator e o outro ir para o repulsor, o que é esperado também, né? Senão eles desconectam, aí acontece... A prova é justamente essa: se eles vão para 2 caras separados, para trás ele teria que ir para um, para frente ia ter que ir para o outro. Existe, eu falei que ia usar de novo aquela afirmação que eu entro no F2, não posso relacionar com um cara de fora, mas os dois têm que estar relacionados, dá um absurdo. Entenderam? A prova é justamente essa. Lema 3. Tá acabando, tá acabando. O próximo já é para construir a função. Lema 3. X e Y aqui. Então, o X está relacionado com o Y, se e somente se ambos estão em AI ou ambos estão em AI estrela para todo I. Nunca se separam. Então, sempre juntos do mesmo lado do atrator, sempre juntos do lado oposto de atrator. Ok? Tá. Então, prova no lema. Prova justamente do jeito que eu falei. Vamos lá. Se o X está em AI e o Y está em AI estrela, pela observação que eu falei, existe ε0 tal que a cadeia em F2 de U não se relaciona com a cadeia fora F2 de U. Né? Logo, isso implica que o X não pode estar relacionado com Y. Tá, o desenho que tem que ter em mente é o seguinte, ó. Tá aqui o A. Tá aqui o A estrela. Se eu estou falando que um está de um lado, o outro está do outro, um cara está aqui, outro cara está aqui. Aqui está o U, aqui embaixo está o F2 de U. Existe aquele cara, tal que esse cara não se relaciona com nenhum do outro lado, só que o outro está lá longe. Então não tem como esse daqui se relacionar para cá, porque para frente eu vou sempre caminhar para lá. Então é assim que os dois não têm relação com o outro. Certo? É a mesma ideia, só estou ressaltando que não tem como separar as duas por causa disso. Ok? Tá, deixa eu ver. A volta, agora vou usar o lema anterior.
Vou supor de novo que os dois não estão na mesma classe. Suponha que x e y não estão na mesma classe. Certo? Então existe ε0. Tal que o y não está no ômega de x ε0, ou o x não está no ômega de y no ε0. Sem perda de generalidade, suponho o primeiro. Y aqui, e seja A. O atrator é dado pela região atratora XY e a estrela seu dual. Então, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é que, bom, se o y não pertence. Se o y não está aqui, então o y tem que estar no outro. Porque, pelo lema anterior, o recorrente por cadeia é a união, é a interseção dessas uniões. Ok? Dessa forma, como o y não pertence, portanto, a A, temos que o y pertence à estrela, pois o que a gente tem? A gente tem que o recorrente por cadeia, ele é a interseção aqui. Se ele não está aqui, ele vai ter que estar nesse outro cara, para aquele Azinho. O que é absurdo. Pronto. Acabou o lema. Beleza? Entenderam? Agora eu peguei a minha folhinha. Pensando na Terra, polo sul, polo norte. Ou está os que estão no sul, no hemisfério sul, só se relacionam com os que estão no hemisfério sul. Os que estão no norte só se relacionam com os que estão no hemisfério norte. Isso, exatamente. Estou pensando. Exatamente. Uma visão mais da Terra. Entendeu? O seria ali. Sim. O Equador. Bom, agora eu peguei a colinha porque eu vou dar a cara de uma função que é uma soma de um negócio e para não errar sinal, não errar o que falta, não errar fecho nem nada, eu peguei. O que a gente vai fazer agora? Qual é o lema 4? O lema 4 é que dá finalmente a cara da função de Morse, que a gente vai olhar, para quando eu tiver um par. A gente vai relacionar pares com uma funçãozinha. E é super bonitinho fazer, porque a gente coloca suportada num lugar dá 0, suportada no outro dá 1 e no meio dá valores intermediários. Então é super fofinha a carinha da função. Então eu vou considerar, seja a estrela, par de atrator e seu dual, certo? Agora a gente vai relacionar isso com uma função de Lyapunov.
Então, existe uma função funçãozinha φ de m no 0, 1, tal que, bom, se eu pegar φ restrita a estrela, ela é 1, φ restrita ao A é 0 e qualquer cara no meio de x não é nem 0 nem 1. Certo? E decrescente em órbitas que não estão nenhum nem o outro. Φ do f de x é menor do que o φ de x. Se x não pertence à união à estrela. Legal. Essa demonstração, essa parte é super analítica, super bonitinha. Super analítica é me forçar a amizade, mas ela é analítica e bonitinha. Prova, bom, seja uma vizinhança atratora de A e tome alfa definida de M no 0, 1, tal que o alfa de M menos U é igual a 1, alfa de F de U barra é igual a 0 e o alfa de x pertence a 0, 1 para qualquer outro cara que não está que está no meio, para os outros. Como, por exemplo, eu poderia falar isso aqui, mas é uma sacanagem. Eu vou dar a carinha da alfa. Só de... Como, por exemplo... Eu ia falar para vocês pegarem a favorita, mas eu vou... Como, por exemplo... Alfa de x é a distância de x até o f de u barra dividido pela distância de x até m menos u mais a distância para x até u barra. Como, por exemplo, essa. Essa funciona. Podia não dar, né? É uma sacanagem, mas essa daqui funciona. É uma delas que funciona. Agora, vai acontecer o seguinte. Eu vou usar a segunda parte, quando eu falei de que era domínio fundamental. Ok? Então, o que acontece? Como U é domínio fundamental, como U menos F de U é domínio fundamental para todo x que não pertence ao A união à estrela, ele vai passar uma única vez por esse conjunto, certo? A órbita de x passa uma única vez por U menos F de U. E bom, uma vez que eu passei por aqui, o comportamento muda pra caramba, né? Porque antes disso, antes de eu passar por aqui, eu estou vindo 1. Cheguei aqui, dependendo se eu estou no fecho da imagem do fecho ou não,
Isso daqui vira 0, 0, 0, 0, 0, se eu passo a estar na imagem do fecho. Ou seja, eu estou vindo longe, 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 até que, pum, caí ele aqui dentro. Caí dentro desse negócio. Tem dois jeitos de eu cair dentro desse conjunto. Ou eu estou na imagem do fecho ou não. Se eu estou na imagem do fecho, isso aqui dá 0. Se eu não estou na imagem do fecho, vai dar um valor entre 0 e 1, alguma coisa entre 0 e 1, e depois passa a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então você tem 2 tipos de sequência apenas. Temos que a órbita tem 2 tipos de sequência, 2 tipos de imagem, 2 tipos de imagem. Ou ela eu venho 1, 1, 1, 1, passo a ser 0, 0, 0, nunca mais volto. Ou eu venho 1, 1, 1, só um valor intermediário entre 0 e 1, depois 0, 0, 0, aqui, dependendo se a órbita de x passa por f de barra ou não. Ok? Mas em ambos os casos, se eu pegasse alfa aqui, eu coloquei φ, eu coloquei a imagem, sequência, tipo de imagem por alfa. Aqui alfa ainda. Não falei φ ainda. Mas tá, se aqui fosse o alfa, isso daqui já está verificando, né? Isso daqui já está verificando, isso daqui já está verificando. Quase. Falta eu olhar para todos, porque isso vai acontecer quando eu estiver passando daqui para cá. Agora eu quero olhar para todos os iterados, quero levar tudo em consideração. Ok? Então, tá. Então seja... Vamos definir agora. Alfa n. Então considere alfa n de x como sendo alfa fn de x n em z e tome a n sequência tal que a soma para n indo de menos infinito até mais infinito dos AN seja igual a 1. Então é uma série que, sei lá, converte para 1. Quando eu vou de menos infinito até mais infinito. Ok? Seja então, quem que vai ser φn? Vamos ver. Quem que vai ser φ? Soma de menos infinito até mais infinito e alfa n vezes a n. Essa é a funçãozinha para esse carinha. Ela satisfaz tudo que você quer. E conclua. Ela tem tudo. Essa daí é. Se eu estiver em cima do AK, eu nunca vou entrar aqui, a distância vai ser sempre 1. Se eu estiver dentro do AK, não, a estrela. Se eu estiver dentro do A, a distância vai ser sempre 0, porque eu nunca vou sair de lá. Então, vale aquilo ali. E no meio, acontece isso. Eu preciso me livrar. Por que eu faço esse passo intermediário, ok? Porque aqui eu tenho a dependência do U. Aqui eu estou... Dependência do U no sentido de que
passa a ser zero uma vez que eu entro em U, aqui em U. Passei a entrar em U. Para que seja só no A e no A estrela, eu preciso olhar para todos os iterados. Por isso a N. Aqui, entenderam? Porque aqui define a N assim. Certo? Isso daqui é um jeito de pegar essa sequência e esticar para o lado de cá. Fazer virar, em vez de ser no U, vai ser no F3 de U, vai ser no F4 de U, vai ser no F1 milhão do U. A gente empurra a sequência para lá. Legal? Entenderam por que essa daí é a função mágica? Agora a gente vai conseguir demonstrar o teorema de Conway. Por quê? A gente usa o primeiro lema para ver que a gente tem conjuntos enumeráveis aí. Para cada i enumerável, a gente vai ter uma delas. Vai ter uma φ. Aí a gente vai definir a φ global de um jeito muito esperto e muito bonitinho. Então vamos lá. Porque a própria... Bom, o que acontece se eu tiver um cara que não está em nenhum nem outro? O que vai acontecer é que vai existir um iterado dele, tal que isso daqui vai divergir em algum lugar. Certo? Tá, então vai divergir em um dos caras. Divergir em um dos caras significa que, bom, esse daqui é um valor intermediário. Então, eu vou estar diminuindo para um cara menor do que 1, seja A ou seja 0. Em algum momento eu vim um 1, uma hora eu viro um cara menor do que 1, enquanto o outro vai ser 1 no cara anterior. Aí depois passa a ser 0. Entendeu? Existe um deles... Isso. É exatamente essa ideia para fazer o caso geral. A gente vai colocar dentro das casas decimais, com a expansão ternária. Mas é exatamente isso. E você está mudando o jeito que você olha. Ok? Entenderam? Certo? Ok. Beleza. Prova do teorema de Conway. Eu escrevi teorema fundamental do sistema de argumento dá muito trabalho. Usando o lema 1, lema 1, existem enumeráveis. Aí que geram o recorrente por cadeia. Lema 1 e 2 aqui, vou usar os dois direto. Ok? Para cada i, aí considere φi do lema anterior. Certo? Vamos definir a φ geral. Define então. Vamos definir a carinha da φ geral. Vai ser a soma para indo de 1 0 até infinito, certo? Olha que coisinha mais fofinha. 2 φ de x 3 elevado a i. Ok? Bom, só disso já dá para dizer que satisfaz a primeira parte. Não tem, cara, a primeira parte do teorema vem direto do lema anterior, assim. Estou somando coisas que satisfazem o primeiro item. Mas, bom, da definição... E do teorema. Agora, a 3 é muito bonitinha.
por que que vai ser de fecho sem interior, com interior vazio? Exatamente, é um subconjunto do conjunto de canto. Olha que coisa mais lindinha, cara. Essa é a razão pela qual eu quis fazer esse teorema. Esse terceiro item. O item 3, que se o x tá aqui para todo i, significa o quê? Que φ de x é igual a 0 ou φ de x é igual a 1 para todo i. Correto? Por causa do... Perdão, me empolguei e comi um passo. Interseção. Aí, união. Aí, estrela. Significa que φ de x é igual a 0 ou φ de x é igual a 1 para todo i. Significa que a imagem dele é um subconjunto do conjunto de Cantor ternário, tradicional. Conjunto de 1/3 de Cantor. Significa que, logo, φ do R de F é subconjunto de C, o conjunto de Cantor. Tradicional, da reta. Pois, todo ponto da imagem tem apenas zeros e 2 na expansão ternária. Olha aí, voltaram a usar isso depois de muitos anos, hein? Logo vale 3. Portanto, segue 3. Certo? Bom, e a segunda é que se eu tiver lá, se eu tiver dois caras que estão na mesma... E a segunda é técnica. Eu vou usar o lema de que se x relacionado com y, C e somente C, lembra que ambos em AI, lema 3, em AI, ou ambos em AI estrela. Se o valor da φ dos dois é diferente, e eles estão no x e y no R de F, se o valor da φ dos dois é diferente, significa que em algum momento o φ de um é diferente do φ do outro. Significa que um está em um AI e o outro está no AI estrela. Então eles não podem ser relacionados. Certo? E se eles têm igual, significa que os φ deles é igual para todo mundo, eles têm que ter relacionado. Então, o φ deles é sempre igual. Isso daqui conclui. Esse é o lema 3. Usa isso e vê que os φ vão ser sempre igual. Isso aqui, isso aí somente C, φ de x é igual a φ de y. Esqueci de colocar. Ok? E como é que você mostra o teorema da filtração usando Conley, para acabar? Bom, vai ser constante em órbita, porque os caras relacionados vão ter sempre os φs igual, vai ser tudo bonitinho. Então significa, deixa eu colocar o teorema de filtração aqui, prova do teorema de filtração. Se eu tiver que eu decomponho o R de F em infinitos caras, então R de F é igual a... se decompõe em
Lambda 1, deixa eu ver. Tá, lambda 1, lambda n. Não, deixa eu colocar assim, ó. K1, Kn. O que a gente tem? Considere φ a função de Lyapunov. O que a gente tem? A gente tem que o valor deles, o valor de φ para cada um deles é diferente e é constante, certo? Que eles são, isso aqui eu estou decompondo em pedacinhos onde vai ser constante. Então o que a gente tem? A menos de reordenar os índices, a gente tem o seguinte, assim, a gente sabe que o φ do K1 é menor que o φ do K2, que é menor, e o φ do Kn. Certo? Tome os aí. Contínuo, porque isso aqui são contínuas, todo mundo contínuo, esqueci de comentar. Agora que eu vou tomar a imagem inversa agora, então eu vou ter que usar aqui contínuo. Tome então. Ais tais que o φ do K1 é menor do que A1, que é menor do que o φ do K2, que é menor que o A2, φ do Kn é menor do que o An. Considere os Mi como sendo φ é menos 1 de menos infinito aí e conclua o teorema. A única coisa que tem que verificar assim é que cada um deles, o não errante, o maximal invariante que está ali dentro é o mesmo para todo mundo. Gera o KI. Eu preciso ver que o maximal invariante de cada uma das regiões é cada um dos KI. Mas tá, só para ver, deixa eu escrever aqui, para ver que o maximal invariante de Mi menos 1 é KI, basta observar que ômega limite, se eu pegar um x que está no maximal invariante, o ômega limite vai ter que estar contido nos KI. Não pode alterar para frente, não pode alterar para trás. Certo? Então, você usa isso e usa o alfa limite. Estão nesses conjuntos invariantes. Certo? Porque aqui vai ficar sempre preso. O F vai ficar preso para frente, o F vai ficar preso para trás. É assim que define o maximal invariante. Então, o ômega limite de um cara lá vai ficar preso dentro, o alfa limite de um cara lá vai ficar preso dentro. Então, ele tem que ser o próprio cara do recorrente por cadeia que a gente estava separando no original. Só isso. Não tem o que fazer. Por isso que eu falei, concluo o teorema. Isso aqui é só uma observaçãozinha. É a única coisa que tem que fazer assim. Mas é só observar mesmo. Concluo o teorema desse jeito. Como é que faz o teorema de filtração para axioma A? Axioma A tem decomposição, conclui. Não tem nem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Do segundo teorema concluiu o primeiro, eu comentei no começo da aula, que era só considerar decomposição espectral e concluir. O exercício, já que o Marcelo fez, prove ômega estabilidade usando filtrações. Só para vocês aí, um jeito diferente de ver ômega estabilidade usando filtração. O coração da prova
É simples construção. A prova do Shub é diferente substancialmente no sentido de que você vai construir vizinhanças usando variedades estáveis e instáveis, então difere realmente. Mas essa daqui tem essa coisa linda, eu fiz só por causa da expansão ternária da curva de canto. É isso. Próxima aula, muito provavelmente vocês terão toda a elegância e sabedoria e coisa maravilhosa que é a aula do Marcelo. E muito provavelmente ele que dá aula quinta-feira. É isso. Então, até a próxima aula.